Deus queria que você escutasse isso hoje. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Forte essa palavra. E esse vídeo é para você que se explode fácil, que não tem paciência e que se arrepende do que fala às vezes. Eu já fui essa pessoa. Nunca me esqueço uma vez que um prestador de serviço fez uma bobagem e eu xinguei essa pessoa tanto, que até hoje eu peço perdão para Deus. E eu descobri tempos depois que ele tentou tirar a própria por causa disso. E quando eu descobri, eu falei, cara, eu não sou assim. Não é para isso que eu criei um negócio, não foi para isso que eu tô aqui no mundo. Eu não sou assim. Eu pensei, eu preciso mudar. Eu preciso controlar mais as minhas emoções. Eu preciso controlar mais as palavras que saem da minha boca. E depois daquele momento, falei, cara, preciso mudar. E mudei. Graças a Deus. E isso te ajuda no seu relacionamento com o seu chefe, na família, com a sua esposa. Né? Dentro do meu relacionamento tem um combinado que a gente já fez. Cara, o que você não gosta que eu fale de você? Ah, não gosto disso. Então pronto. Ninguém mais fala. Porque eu penso, cara, se eu amo aquela pessoa, eu quero o bem dela, por que eu vou falar algo que agride essa pessoa? Então eu crio uma regra pra ti, assim, cara, essa palavra vai construir ou destruir aquela pessoa? Se for destruir, tu sabe que você não precisa falar. Então, às vezes, o silêncio é sinal de maturidade. A professora do pré já falava, olha, Deus te fez com 2 ouvidos e uma boca, é para ouvir mais e falar menos. Então, na hora de explodir, pensa nisso, cara, se eu falar isso, eu vou construir ou vou destruir? Se eu vou destruir, você vai respirar. Sai do ambiente, você não precisa ter a razão, vai fazer outra coisa, depois você conversa com essa pessoa. Tudo na vida, a conversa é o melhor remédio. O silêncio muitas vezes ajuda a não ter essas brigas do dia a dia. Fechou, galerinha? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui um amém para eu saber que chegou para a pessoa certa. Se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, aperta aqui no botão de compartilhar e manda para essa pessoa. Fechou? Que Deus te abençoe e bora! Meus amigos, nós estamos na nossa série neste início de ano. Nem tudo vai dar certo. Eu sei. A gente tem planos, a gente tem projetos, a gente sonha e imagina que tudo vai dar certo. Muitas vezes nos é prometido que tudo vai dar certo, mas infelizmente nem tudo vai dar certo. E alguma coisa que nem sempre vai dar certo justamente está no campo do relacionamento e da relação com as pessoas. Por isso eu gostaria de convidar você a ficar com a gente hoje, quando nós vamos tratar do tema É Falando que a gente se entende. Isso mesmo, é falando que a gente se entende. Mas também é assim que é falando que a gente se desentende. Já percebeu? Se por um lado é falando que a gente se entende, por outro lado é falando que a gente se desentende. É por isso que a palavra bíblica nos diz no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 19, na multidão das palavras não falta pecado, mas na moderação dos lábios há sabedoria. É falando que a gente se entende, mas também é falando que a gente se desentende. Talvez a gente ainda nem tenha se dado conta de que a vida e a morte estão nas palavras. Isso mesmo. Vida e morte. É a Bíblia quem afirma. A morte e a vida estão no poder da língua.
e aquele que a ama comerá do seu fruto. É falando que a gente se desentende, mas não tem remédio. É falando que a gente se entende. Dito isso, falar é muito bom. Você já experimentou que quando a gente fala, nós encontramos alívio para o nosso coração? Desabafar faz bem. Quando a boca fala, nossos ouvidos ouvem, nosso coração ouve e algo acontece dentro de nós. No nosso mundo interior, as coisas são colocadas em ordem. Por isso, quando a gente fala, a gente mesmo começa a se entender. Eu tenho um amigo que em uma ocasião tinha um problema muito sério. Problema na sua casa, na sua família. Ele buscou um conselheiro cristão com o qual ele falou 5 horas. Isso mesmo, 5 horas. E ele saiu meio chateado dessa conversa porque ele me disse, apenas eu falei. E o conselheiro me ouviu. No fim pediu para orar e me despediu. E eu fui embora chateado. E ele disse que na viagem de volta, no entanto, eu fui me dando conta de que aquelas 5 horas de conversa foram importantes no sentido do desabafo para o meu coração, mas naquelas 5 horas falando, eu mesmo comecei a me entender. Quando a gente fala, a gente mesmo começa a se entender. E a gente começa a entender os outros. Como é que é para você ter aquelas conversas assim chamadas difíceis? Elas são difíceis, sim, mas elas são necessárias. E mais do que isso, elas são fundamentais. A nossa cultura, que é marcada pelo pecado, tem muitas dificuldades com o falar. Muitas dificuldades com a franqueza, com a sinceridade, com a verdade. E sem perceber, talvez por não falar a verdade, nós criamos ao nosso redor uma atmosfera de mentira. E nós acabamos por não falar, ou por não falar a verdade, nós normalizamos a mentira. Alguns dias atrás eu peguei carona num BlaBlaCar de Blumenau aqui para Florianópolis. E quando chegou na hora do embarque, dos 4 passageiros marcados, apenas 3 apareceram. E o motorista ficou bastante chateado porque ele contava com as 4 caronas. E ele entrou em contato com a pessoa que havia marcado a carona. E a pessoa disse, não, mas eu já viajei ontem. Ora, viajou, mas não avisou. Viajou, mas não avisou. Por que não? Por que é que nós temos dificuldade com falar? Por que nós temos dificuldade com a franqueza? Por que nós temos dificuldade para falar aquilo que é real? E sabe qual é o maior problema? O maior problema é que a gente vai se acostumando com esse clima de falta de sinceridade, que falta de compromisso, de falta de transparência. Uma pessoa assume o compromisso com a gente, ela não cumpre. E a gente não cobra porque a gente se sente mal por cobrar. Como se nós tivéssemos errado. E a gente acaba normalizando aquela situação de mentira, achando que é melhor ficar quieto.
A falta de falar a verdade cria uma realidade mentirosa entre nós e normaliza a mentira e o engano, o que é pior. Acompanha comigo, você vai numa loja comprar uma TV. Você chega lá e a TV que você deseja, ela tem um preço, tem uma etiqueta com preço. A gente já sabe que aquele preço é mentiroso. Porque a gente já de antemão pede pelo desconto. E aí a pessoa nos diz, bom, na etiqueta tem um preço, mas no Pix o preço é tal, no dinheiro o preço é tal e no cartão o preço é ainda diferente. Mas a gente sabe que aqueles preços ainda são mentirosos e a gente chora porque sabe que aqueles ainda não são os preços finais. Tem ainda o desconto do gerente. Você percebeu como a gente começa a criar ao redor de si um ambiente que não é real? Quando eu pela primeira vez fui para os Estados Unidos, entrei numa loja, comprei alguma coisa e pedi um desconto. A pessoa que me atendeu me olhou com aquela cara de espanto e disse, não tem desconto, o preço é esse. Quer dizer, eu não sabia que a cultura americana é diferente. Veja, uma palavra bíblica, Romanos capítulo 1, que diz o seguinte, vocês trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E assim, meus amigos, essa troca da verdade pela mentira, essa criação desse ambiente, desse clima mentiroso, acontece desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Por exemplo, alguém nos diz, passa lá em casa. E a gente não tem intenção de ir, mas nós dizemos, qualquer hora eu vou. E não vamos. E aí a gente começa a tratar pet como se fosse gente. E aí a coisa vai para a área dos relacionamentos humanos, onde a gente diz para alguém que ama até a próxima esquina. E aí a gente vai para o lado da sexualidade humana, das identidades sexuais e assim por diante. A gente acaba trocando e confundindo verdade e mentira. O que na real existe entre nós é uma falta de um compromisso interior com a verdade e uma falta de uma expressão exterior da verdade. E a Bíblia chama isso de falsidade. O autor do livro de Provérbios na Bíblia, ele leva isso tão a sério que ele transforma isso num clamor de oração. Quando ele ora, duas coisas te peço, Senhor, não mas negues antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Por isso, quer seja oportuno, quer não, fale a verdade, sempre. Fale com amor, mas fale, porque Jesus é a verdade. Eu estava pregando em algum lugar o Evangelho e no entusiasmo, no calor da fala, a certa altura, sem pensar, eu usei as expressões pecadinho e pecadão. Querendo dizer que para Deus não há pecadinho e nem há pecadão, que a graça de Deus é maior do que tudo isso. E aí uma pessoa levanta a mão e diz, pastor, você poderia mostrar na Bíblia onde tem pecadinho e pecadão?
E eu me corrigi na hora, agradeci a pessoa e disse, olha, a Bíblia não conhece essa expressão pecadinho e pecadão. Franqueza, é por aí. É falando que a gente se entende, é expressando o que a gente pensa. Sabe, quando na nossa cultura pecaminosa, pecadora, a gente tem dificuldade com o ser franco, a gente tem dificuldade com ser verdadeiro. Eu estava passeando num determinado lugar com uma das minhas netas, a Lisa, de 11 anos, ela é muito franca, querida e franca, e ela, a certa altura, ela disse, eu vou, quando a gente chegar naquele lugar, vamos tirar uma foto. Eu perguntei, Lisa, por que você quer tirar uma foto? Aí ela me disse, quando você morrer, eu vou saber como você era. Franqueza, fala. Eu contei esse episódio para algumas pessoas e algumas pessoas me disseram, mas que horror. Como assim que horror? É o real. É falando que a gente se entende, é falando que a gente coloca a realidade dos fatos na mesa. Sabe, falar, a gente até fala. O problema é que a gente fala sobre os outros, julgando, quando a gente deveria falar com os outros. Falar sobre os outros revela falta de amor. Por essa razão que a sabedoria da Bíblia nos ensina de uma forma tão incisiva a fala com os outros com amor. É que nós, na real, nós ainda precisamos aprender a encarar as pessoas menos à luz do que elas fazem ou deixam de fazer, e mais à luz do que elas sofrem ou sofreram. Talvez você já conheça, mas não custa se deixar inspirar por uma antiga fábula de 1896, de autoria de Jean-Léon Gérôme, que foca justamente nessa questão de que entre o falar e o não falar estão em jogo a verdade e a mentira. Trata-se de uma parábola do século XIX que virou pintura, uma pintura chamada A Verdade Saindo do Poço, conforme essa imagem que você consegue ver aí na tela. Segundo essa parábola, a verdade e a mentira se encontraram um dia. E a mentira diz para a verdade, hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para o céu desconfiada e suspira, pois o dia estava realmente lindo. Elas passaram algum tempo juntas, chegando finalmente a um poço. A mentira então disse a verdade, a água está muito boa, vamos tomar um banho juntas. A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente ela está muito gostosa. Elas se despem e começam a tomar banho. De repente a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade, furiosa, sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo nele a sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade. Porque o mundo não nutre o menor desejo de encontrar a verdade nua. Inspirador, não é? Sabe, inspirados pelo Deus que é a palavra,
pelo Deus que fala com a humanidade em Jesus Cristo, que tal falar? Se é falando que a gente se entende, também é falando que a gente se desentende. Mas por isso, fale, para que falando a gente se entenda, porque o Senhor, que é a palavra, vive entre nós e em nós. Você conhece uma música chamada Alexandria, de Tiago York? Em um trecho dessa música se canta: tem gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Acompanhe comigo em espírito de oração essa canção. Não tiro a razão de quem não tem razão. Não põe a mão no fogo, pois é verão. Não dou razão a quem perde a razão. Presta atenção, então vá procurar o que caiu da mão. Refazer sozinho o caminho, olhando pro chão. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos lá atrás de um pouco de paz. Aqui tem gente. Não vi solução na mão da contramão, brincando com o fogo pela atenção. Perdi a razão com quem me deu razão. Presta atenção, então vá procurar o que caiu da mão. Refazer sozinho o caminho, olhando pro chão. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos lá atrás de um pouco de paz. A gente queima todo dia 1000 bibliotecas de Alexandria. A gente teima, antes temia, já não sabe o que sabia. Gente demais, com tempo demais, falando demais. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos lá atrás de um pouco de paz. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos lá atrás de um pouco de paz. Aqui tem gente.